Olá pessoal, espero que as pessoas que têm acompanhado os vídeos nesse canal estejam bem, conseguindo entender cada vez melhor e mais o que são as questões envolvendo contato e relacionamento com narcisistas e o abuso gerado por isso na vida de vocês, para que vocês consigam sair dessa situação. Para as pessoas que estão despertando, que estão acordando, lembrando que esse processo de despertar não é simplesmente um liga-desliga, não é a pessoa estava num estado dormente ou sem consciência e de repente ela ficou 100% com consciência. O despertar é um processo contínuo, tá? Que vai representando a nossa evolução de consciência. Eu mesmo, todos os dias, entende? Sinto isso na minha vida. Então, eu não posso dizer que, puxa, eu sou uma pessoa que já despertei. Eu estou em processo de despertar e acredito que assim estarei por muito tempo, porque eu acho que o processo de aprendizagem nunca se extingue, porque nós estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai dar continuação sobre o tópico passado, que é sexo e narcisistas. E só fazendo algumas colocações antes, que é o seguinte: algumas pessoas perguntam qual é a minha religião, algumas pessoas acham que me questionam se eu estou abordando por um lado científico ou um lado religioso. Antes de mais nada, pessoal, eu não vejo, para mim, eu não entendo o que vocês falam quando se referem à religião. Eu entendo o que é religião, mas eu não tenho conexão nenhuma, não consigo, entender, me relacionar com isso. Para mim, existe a questão da espiritualidade, tá? No meu entendimento, nós somos seres espirituais vivendo uma realidade humana, vivendo uma experiência humana. Com relação à ciência e espiritualidade, eu cito o que o próprio Einstein mencionou, que é a espiritualidade sem ciência é fraca e ciência sem espiritualidade é cega. E eu não caio, eu não comungo, não faço parte dessa ilusão dualística que é necessário duas coisas para formar uma, entende? Para mim, quando eu abordo um assunto, da mesma maneira que Einstein falou, espiritualidade e ciência é uma coisa só, entendeu? Eu não tenho como separar isso. Separar isso significa cair na ilusão da dualidade. E eu não vou entrar nessa questão propriamente dita, eu apenas estou falando isso para que vocês entendam que quando eu estou abordando alguma coisa e algumas pessoas percebem, puxa, ele de repente tem um lado espiritual, puxa, mas de repente ele também tem um lado científico, na verdade isso emana da mesma origem, é uma coisa só, entendeu? Então, isso é importante porque quando eu mencionei no vídeo passado que eu ia falar especificamente no vídeo, na parte 2 hoje, tá? De sexo e narcisistas, parte 2, falando especificamente da questão energética. E de novo, cito Einstein, porque Einstein diz que tudo no universo não é nada mais, nada menos do que energia. Se nós pegarmos e observarmos, seja aquilo que nós resolvemos observar, por exemplo, né, um copo, por exemplo, uma mesa, e se nós conseguirmos colocar isso embaixo de um microscópio eletrônico, etc., então nós vamos começar a ver que nós chegaríamos a visualizar, entendeu? Conseguir entender que aquilo que nós estamos observando de uma forma sólida é composto de átomos, de elétrons, de partículas subatômicas, entendeu? E que existe muito espaço vazio entre essas partículas. E o que mantém essas partículas de uma forma organizada para que tenha uma consistência sólida
é o padrão vibracional disso aí. E isso tudo é um componente energético. Então, o que eu estou falando um pouco é entrando na questão quântica, entendeu? Mas sem aventurar muito nisso aí, para não divergir do assunto, quando eu falo nessa questão energética, não é por um lado nova era, essa baboseira toda, que eu não participo, entendeu? E não recomendo ninguém entrar nisso aí. É simplesmente uma questão da observação, entendeu? A energia é aquilo que mantém a ordem das coisas e mantém a manifestação das coisas através de um componente vibracional, tá? A vibração da energia representa como ela vai se manifestar. Então, o que isso... Vocês me perguntam, puxa, mas o que tudo isso tem a ver com sexo e narcisistas? Tem a ver da seguinte forma, pessoal. Qualquer contato sexual, só para vocês começarem a entender, envolve, no mínimo, uma troca de fluidos, tá? Seja através do beijo, seja através de outras formas, vai haver uma troca de fluidos. Essa troca de fluidos é uma troca, de novo, energética, entendeu? Como eu já tinha mencionado, né, na representação daquela questão quântica tal, que toda forma é uma representação de um agrupamento vibracional, dando, através da energia, agrupamento da energia, que faz com que essa vibração se manifeste em uma forma. No caso, ela pode ser sólida, pode ser líquida, ela pode ser gasosa, entendeu? E agora a gente está falando na líquida. Mas será que a troca de fluidos é a única troca energética? Entende? Porque não necessariamente somente aquilo que nós conseguimos ver é aquilo que existe no seu todo. Então, o que acontece, pessoal, é que no contato sexual existe muita troca energética, tá? Não vou nem entrar assim nessa questão dos pontos de chakras, etc e tal, mas existe uma troca energética. Você estando consciente dessa troca ou não. Ah, mas como é que tu sabe que isso é verdade? Alguém pode perguntar. Porque, gente, a grande maioria das pessoas já passou por aquela experiência de mesmo ter transado, entende? E o sexo ser aquela coisa envolvida, né? Com orgasmo, liberação de endorfinas e dopaminas, etc e tal, que dá uma sensação de euforia, de bem-estar, etc, e relaxamento. Por que às vezes as pessoas se sentem extremamente desgastadas, se sentem exauridas, se sentem mal, entende? Porque existe essa troca energética, e nem sempre essa troca energética é uma troca saudável, né? Que coisa interessante. Assim, tem muita coisa que eu poderia falar simplesmente só nessa questão de sexo, entendeu? E energia, mas eu vou focar no que se refere à questão narcisista. Então, se sexo já por si próprio vai implicar numa troca de energia, quando se refere então à questão com narcisistas, isso tem uma característica muito importante, que é a seguinte: uma das maiores balelas, além daquela que quando as pessoas falam que narcisista é aquela pessoa que se ama muito, os contos gregos, que tem as ninfas e blá blá blá, a outra palhaçada que tem por aí é quando as pessoas dizem não, as criaturas narcisistas se alimentam da energia negativa da pessoa. Pessoal, parem para pensar, se perguntem, sabe? Prestem atenção no que vocês estão escutando e se perguntem se isso faz algum sentido. Pensa bem, sabe aquela situação que uma pessoa foi picada por uma cobra e aí o veneno tá correndo dentro da pessoa e alguém chega e diz assim, puxa, eu vou ter que dar um corte aonde teve essa picada para chupar o veneno. Então a pessoa ela vai chupar o veneno, ela vai chupar o aspecto negativo, o veneno, e a pessoa não vai morrer, ela vai ficar bem. Então ela não vai ser
afetada pelo veneno da picada da cobra. Se as criaturas narcisistas extraíssem a energia negativa de suas vítimas, as suas vítimas, por consequência, ficariam positivas e se sentiriam bem, o que é uma das principais características da desinformação. Entende? Desinformação é aquele grupinho de pessoas que fala meia verdade e tal para, entendeu? Atrair as pessoas para um público, atrair um público para o assunto, e as pessoas então começam a distorcer e afastar cada vez mais aquelas pessoas que buscam informação para entender o que está acontecendo, levar as pessoas a um estado de caos absoluto, de entropia, entende? Onde elas não vão entender absolutamente nem o porquê, elas não vão nem se lembrar mais o porquê que elas começaram a querer descobrir alguma coisa. E isso é um exemplo de desinformação, dizer que a criatura narcisista, ela vai se alimentar da sua energia negativa, que ela, entende? O processo é o seguinte: a criatura narcisista, ela é desprovida de características humanas, ela é desprovida principalmente de criatividade. A criatura narcisista é um ser oco, que não produz e não gera absolutamente nada, mas ela quer se parecer, ela precisa se parecer com uma forma humana, entende? Vocês têm que tentar imaginar como tivessem duas espécies de criaturas aparentemente humanas caminhando na Terra, sabe? O que a gente vê na casca, na pele, ali, não é exatamente o todo que vocês conseguem ver, mas o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que a criatura narcisista, ela é desprovida de amor, ela é desprovida de empatia, ela é desprovida de criatividade, e ela vai justamente buscar uma vítima que tenha tudo isso. Por isso que eu falei daquela questão dos empatas, e etc e tal, mas ela vai procurar, então, numa vampirização energética, extrair tudo de positivo que a pessoa tem, para que ela possa usar aquilo para se camuflar de uma forma um pouco mais humana. E eu estou falando isso de uma forma fazendo uma analogia, entendeu? Então ela vai retirar o que você tem de amor, de bondade, a sua luz, entendeu? Para ela, e ela vai transferir toda a negatividade dela para você. Isso, num contato sexual, é um processo muito intenso, porque o fluxo energético numa relação sexual é muito intenso. Então, essa vampirização energética, ela é muito mais acentuada, e isso faz com que, bom, não só isso já é complicado por si próprio, até onde eu falei, mas isso não para aí. Não para aí pelo seguinte, pessoal, porque a criatura narcisista, na hora que ela transfere a energia negativa, de novo, fazendo uma analogia, é como fosse uma contaminação por vírus. Eu não estou dizendo que a criatura narcisista está contaminando você com vírus. Estou usando uma analogia, deixar bem claro isso. Tá? Então, nesse processo, a pessoa é contaminada, abre aspas, fecha aspas, contaminada com essa energia negativa, causando as seguintes características. Uma delas é a codependência, porque muitas vezes a pessoa fica insegura se ela deve sair daquele relacionamento, se ela deve sair daquela situação que está causando angústia, que está causando, que está ali, está sendo um inferno na vida da pessoa, mas ela fica confusa porque ela não sabe, ela vai sentir que não tem coragem, que não adianta, tudo que ela faz não vai dar certo. Isso é uma das características dessa contaminação energética, abre aspas, contaminação, fecha aspas, entendeu? Essa energia negativa vai fazer com que a pessoa, ela fique ofuscada, que o nível de consciência dela fique completamente obscuro, e ela não vai conseguir ligar os pontos como deveria ligar, ela vai ficar meio apatetada, tá? Mas não para aí a situação.
Tá? Isso é uma das características. Ela ficar nesse dilema, puxa, o que eu faço? Não adianta, cada vez que eu tento fazer alguma coisa não dá certo, entendeu? Porque, puxa, se eu perder essa pessoa, se eu sair dessa situação, é melhor ficar aqui, entendeu? Melhor deixar como tá. Então isso é uma das características, tá? Essa questão da codependência. A pessoa, ela fica com medo de quebrar o elo, achando que vai perder alguma coisa, mesmo que isso esteja lhe causando mal. A segunda característica é a hipersexualização. A pessoa, ela vai começar a ter um grau de desejo, mesmo que ela não esteja se satisfazendo, mesmo que ela se sinta cansada, mesmo que ela se sinta mal, ela continua fazendo aquilo. Entende? Você já viu aquelas pessoas viciarem em cigarro? A pessoa sabe que aquilo faz mal, ela sabe que mata, ela sabe que gasta dinheiro, mas ela vai lá e compra e fuma. É completamente estranho, porque o processo do vício é um processo que vai nas camadas mais primárias do cérebro, entende? Aonde a pessoa, ela age mais por estímulo e reação, sem pensar. Vem o estímulo, ela não pensa, ela apenas reage. Então deu a vontade, ela vai e fuma, porque o organismo ficou viciado naquilo. Da mesma forma, o organismo fica viciado nessa energia negativa, e a pessoa, nessa questão da hipersexualização, ela vai buscando, sabe? Ela tem aquele desejo de ficar mais forte, mesmo que ela não se satisfaça. Entende? Que não tenha um orgasmo, que não seja uma coisa legal, boa, saudável. Ela tem aquela, quase como fosse uma tara, entende? E o mais importante, aí vem a terceira característica, que mesmo que a criatura narcisista faça o descarte, tá? E a vítima não tenha mais contato com a criatura narcisista, a vítima, na sua hipersexualização e contaminação, né, por energética, nessa codependência que ficou, ela vai buscar ter contato sexual no mesmo padrão que ela estava tendo com a criatura narcisista, com outras pessoas, e que talvez sejam narcisistas ou não. Se forem narcisistas, ela ficou na codependência, mas se não for narcisista, ela vai usar outras pessoas como a criatura narcisista estava usando ela. Entende? Ela vai gostar de ver o poder que ela tem sexual sobre alguém, o controle. Ela vai sentir como tivesse um bicho, um demônio dentro dela na hora do sexo. E alguém pode me perguntar, puxa, talvez algumas pessoas estejam pasmas agora, dizendo, cara, entende? Percebendo que isso está acontecendo na vida de vocês. E agora, o que se faz? É assim, pessoal, na minha experiência, não quer dizer que a minha experiência seja a única forma de resolver isso, mas a forma em que eu resolvi isso foi através da sublimação. Puxa, mas o que é sublimação? Sublimação é o seguinte, pessoal, nós temos um processo de estímulo, só que eu não sou uma máquina, entende? Eu não vou fazer com que simplesmente porque eu tive vontade de comer eu vou lá e coma, ou porque eu tive vontade de transar eu vou lá e transo, entende? Eu vou pegar, a sublimação significa a pessoa entender o estímulo e escolher o que vai fazer com aquela energia do estímulo. Então, por exemplo, né, com relação à comida, puxa, tô com muita fome e tal, só que de repente eu não tenho o que comer, sabe? O que eu faço com aquela energia? Eu deixo ela virar uma frustração, virar uma fissura por comida, ou eu uso aquilo para outras coisas, como, por exemplo, fazer um vídeo para vocês,
ou escrever alguma coisa, entendeu? Ou pesquisar, ou ler, ou me instruir, ou alimentar a minha alma com informações, a minha mente com informações. Da mesma forma, o sexo, entende? Quando vem um impulso, tá? Eu transmuto aquilo. Ah, mas tu não gosta de transar? Não é isso, pessoal. Eu escolho atualmente se eu quero transar, com quem eu quero transar, quando eu vou transar. E eu não sou escravo do estímulo, seja qual for esse estímulo. Isso é transmutação. Ah, mas como é que se faz isso? É difícil, pessoal, mas com persistência, com vontade, com determinação, se chega lá. Não é uma questão que liga e desliga uma chave. E eu tô falando isso porque, como eu digo, muito do que eu falo aqui é experiência minha e eu tô compartilhando essas experiências que eu tive ao longo do despertar para essa questão da situação narcisista, para que eu possa, entendeu, conseguir sair disso e compartilhar a minha experiência em sair dessa situação toda. Então, basicamente é isso, gente. Não é fácil? Não é fácil. Mas o resultado desse processo, quando nós aprendemos, quando a gente tem uma disciplina espiritual, mental, entende? Emocional, de não sermos mais maquininhas de estímulo e resposta, que nós podemos utilizar a nossa consciência para determinar o que nós vamos fazer com aquela energia do estímulo. Não quer dizer que a energia do estímulo tenha que ser simplesmente canalizada no resultado. Por exemplo, deu vontade de comer, vai lá e come, deu vontade de transar, vai lá e transa. Entende? Existem diferentes respostas que você pode dar. Você vai usar aquela energia e vai manipular essa energia para usar ela para um outro resultado. É quase como se fosse um processo de alquimia, isso aí. Mas nessa questão narcisista, de sexo e narcisista e na vampirização energética, eu vejo que essa forma é uma forma muito, muito eficaz. Muito eficaz. Porque ela resolve e ela soluciona todas essas questões que eu falei. Se alguém tiver outra forma, né, ótimo, entende? Né? Mas na questão da vampirização energética com relação a sexo e narcisistas, o que acontece é isso, as consequências são essas, sabe? E num próximo vídeo, na parte 3, eu vou falar como essa situação, entende, se manifesta através de comportamentos, não só da pessoa, mas, por exemplo, como isso manifesta hoje em dia no mundo, entendendo que o narcisismo está num crescimento quase epidêmico. E como é que a gente pode notar, entende, que essa questão sexual de hipersexualização, por exemplo, é uma coisa que está se tornando banalizada, tanto que as pessoas não estão... Eu não estou dizendo que desejo seja uma coisa ruim, eu não estou dizendo que as fantasias sejam uma coisa ruim. Eu estou falando nessa questão da hipersexualização, quando a pessoa ela sente que ela não está mais em controle dela mesma, entendeu? Que como ela tivesse sendo levado a fazer aquilo por como fosse quase um agente externo, entende? Isso chega até a assustar as pessoas. Puxa, depois que elas acabam fazendo, assim, cara, olha só como é que eu fui fazer aquilo, cara, o que se passou pela minha cabeça, etc e tal, entendeu? Então no próximo vídeo vai ser isso, eu vou dar exemplos onde vocês vão conseguir entender como é que isso é passado como uma coisa normal, entende? Hoje em dia qualquer pessoa que tiver um pouquinho de acesso online vai ver um monte de coisa que... Será que aquilo é saudável? Entende? Será que a pessoa ficar usando a energia sexual dela de uma forma não construtiva está ajudando ao desenvolvimento dela? Tá? Isso vai ser a parte 3.
Mas o vídeo de hoje é isso, pessoal. E como eu sempre digo, eu espero que esse vídeo chegue no momento oportuno para quem busca essas informações, para conseguir se livrar dessas questões. E na sequência dos vídeos eu volto com a parte 3 desse assunto, tá certo? Um abraço.